paz do Senhor, amados. Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Vocês que nos assistem através da internet. Lembrando para você que já pode vir aqui participar conosco presencialmente. Estamos voltando às atividades ao segundo domingo que nós estamos fazendo o modo presencial. Então, se você mora aqui próximo, quer estar conosco, participando desse momento de estudo, de reflexão, de comunhão entre os irmãos aqui, que a gente se junta para estudar mais a respeito da nossa fé, a respeito da Bíblia, entender mais as implicações de nossa fé no nosso cotidiano, vem estar conosco, certo? Estaremos aqui de 9 às 11 da manhã esperando você. Pode vir com sua máscara, aqui tem álcool em gel, para participando conosco nessa manhã gloriosa. Amados, eu compartilhei, através dos grupos de WhatsApp, o tema do nosso estudo, um texto para nossa reflexão nessa manhã. Nós temos falado assuntos que relacionam a fé e a razão. Um deles, aliás, o de hoje, fala sobre uma pergunta, é uma provocação. O título é o seguinte: afinal, Deus existe? Eu convido vocês a refletirem nesse tema, nessa pergunta, como você explicaria para um ateu, ou seja, alguém que não acredita na existência de Deus, quais seriam os argumentos que você apresentaria para ele? Por que você acredita em Deus? Certo? Pense nisso. Nós vamos estar falando nisso nessa manhã aqui presencialmente. Vocês que irão assistir na internet, o pastor Eli preparou um vídeo muito bom para vocês assistirem, que é a Igreja Terapêutica. Estão falando, comentando aí sobre a Igreja Terapêutica, o pastor Eli e o pastor Reginaldo, certo? Mas agora eu convido vocês, onde vocês estiverem, a estar louvando conosco nesta manhã. Antes da gente fazer nossa oração, antes da gente fazer a leitura do texto bíblico, nós estaremos louvando ao Senhor, amém? Então vamos louvar ao Senhor com Deus enviou o seu Filho amado. É o hino que está no nosso cântico de adoração, de número 336. Eu convido aqueles que estão presentes neste momento, se colocarem de pé, para estar louvando conosco. Amém? Gustavo, manda ver. Isso, nas palmas. Deus enviou seu Filho amado. Para quê? Para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. E o temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluias. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, bem sei então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo. Oh, glória a Deus. Eu sei que um dia o rio cruzarei e com ardor batalharei. Verei a vida, verei a vida, triunfando invicta. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde, irmãos? Está nas mãos de Jesus, que vive está. Mais uma vez, está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Palmas para Jesus, amém, irmãos? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Oremos neste momento. Pai amado e querido, te damos de graça, Senhor Deus. Muito obrigado por estar aqui, por ter essa oportunidade de estar aqui na tua casa, hoje, nesta manhã gloriosa, Senhor Deus, para estar estudando a tua palavra, juntamente com meus irmãos que estão aqui comigo nesta manhã, aqueles que estão assistindo através da internet, impedido por algum motivo de estar aqui conosco, que o Senhor possa visitar a cada um nesta manhã, e o Senhor se revelar através da tua palavra, através do estudo, através da oração, que o Senhor se manifeste na vida de cada um nesta manhã, Senhor Deus, trazendo conhecimento, crescimento espiritual, Senhor Deus, que nós possamos ser pequenos Cristo nessa terra, transmitindo o teu evangelho de vida, de paz, de esperança e de amor, Senhor Deus. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Os amados que estão presentes podem se sentar em breve momento. Tá, eu já vou passar a oportunidade para o pastor, mas antes eu gostaria de fazer uma leitura bíblica que se encontra na carta de apóstolo Paulo aos Romanos. Fazer a leitura do versículo 20. Amém? Deixa eu escutar um amém da igreja. Amém? Amém, glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Diz assim, amados: porque os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém? Amados, esse texto é muito interessante para a nossa reflexão nessa manhã. A gente vai tratar de um tema que a gente tenta pensar na perspectiva do ateu. Qual a justificativa que ele tem para imaginar um mundo sem Deus? No século XVIII, surgiu um grande pensador, William Paley, que ele criou um argumento lógico que foi utilizado até para cientistas cristãos, que é o argumento do relojoeiro. Imagina que você andando por um deserto, vamos supor que você seja um explorador, você foi para a Lua, por exemplo, fazer uma pesquisa, você seja um astronauta.
E caminhando pela lua, você tropeça numa pedra. Você vai pensar, bom, uma pedra é uma coisa natural, pode ter surgido aí de uma explosão, tal, um rochedo. Mas vamos supor que você tropece num relógio, né? Você está caminhando na lua, um lugar aparentemente sem vida, certo? E você tropeça no relógio. Qual a reflexão lógica, racional que você teria a partir desse encontro, desse artefato? Você pensaria, não, peraí, uma pedra, tudo bem, né? Agora, um relógio tem todos os mecanismos, todo o funcionamento, foi algo que foi projetado, foi arquitetado. Algum ser inteligente imaginou e pensou isso. Irmãos, eu quero dizer para vocês que os arqueólogos, eles ficam muito contentes quando eles estão pesquisando um campo, né? Eles encontram uma ferramenta, isso é indício de uma vida inteligente. Então eles param e pegam aquela ferramenta, nossa, isso aqui não surgiu do acaso, isso aqui teve que ter uma mente pensante para elaborar isso. Quando eles entram dentro das grutas e veem aqueles desenhos, a mão pintada na parede, talvez uma cena do cotidiano, o homem caçando os animais, eles ficam admirados pensando, realmente um ser inteligente pensou e elaborou essa arte. Mas aí quando você olha para a natureza e você observa a perfeição, irmãos, do cosmos, tudo alinhado, tudo organizado, o tempo tem as estações, tem primavera, verão, outono, inverno, a Terra gira em torno dela mesma, não é isso? É movimento de rotação, movimento de translação, que ela dá a volta ao ciclo completo, né? É o ano, quando ela dá a volta no Sol, certo? Tudo isso não são argumentos em favor da existência de Deus, essa organização? Eu convido você a refletir nessa manhã. A palavra de Deus aqui em Romanos, Paulo, ele diz que, eu vou ler novamente para os irmãos, diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Amém? Então, através da criação, se a gente for honesto e justo com as nossas reflexões, nós só podemos deduzir que há um ser inteligente por trás de tudo que nós estamos aqui. Eu, pelo menos, nunca soube de uma explosão que surgiu vida. Você já ouviu de alguma explosão que surgiu vida, que nasceu vida disso? Eu não. Amém? Então, essa é a minha palavra nesta manhã. Convido vocês a participarem conosco. Você está aqui perto, nos assistindo. Venha estar conosco aqui presencialmente. O pastor ali quer dar algumas palavras aqui ainda, né? Pastor, está com a oportunidade. Depois o senhor pode orar pela organização das classes, amém? Obrigado. Amém, Fábio. Obrigado. Obrigado. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Pessoal de casa, Deus abençoe a vida de vocês. Na verdade, Fábio, o que eu queria só passar uma informação, que hoje nós teremos uma atividade muito especial com nossas crianças e os pré-adolescentes, certo? Os pré-adolescentes vão sair para a evangelização, assim como as crianças também, certo? Eles estarão fazendo um trabalho, tem um kit preparado para um convite à EBF que está vindo aí, que é dia 29, correto? 24 de julho. Então, dia 24 de julho, vocês terão aqui a EBF toda preparada e já tem um convite para você especial aí. E nesse caso, hoje, nossas crianças e nossos pré-adolescentes vão sair para fazer uma atividade especial de evangelização aqui nas redondezas. Correto, Fábula? Correto, Milena? Ok? Então nós estaremos orando para abençoar essas crianças, a fim de que elas sejam instrumentos de evangelização na mão do Senhor. E nós estaremos aqui compartilhando de uma aula presencial, e como nós temos falado, nós voltamos com a nossa EBD presencial, ainda com preocupações sanitárias, mas já presencial. Então você que está em casa, desejar vir, assim como foi feito o convite aqui pelo diácono Fábio, vem estar conosco aprendendo. Teremos uma aula presencial aqui, que será diferente da aula que você assistirá em casa. Na verdade, não é uma aula de EBD, mas é um vídeo
estaremos reprisando um vídeo do Conversa Paralela que eu, juntamente com o pastor Reginaldo Souza, tivemos acerca de uma igreja terapêutica, ou seja, uma igreja que trata, uma igreja que cuida. Então você, de casa, que estiver assistindo, vai ficar com esse vídeo. É uma reprise de um evento que tivemos aqui um tempo atrás. E nós que estaremos aqui, vamos compartilhar de uma experiência nova. Então, vou fazer o seguinte, tudo bem, é bom ficar em casa, assista a reprise, mas reprise é reprise, vem aqui ao vivo que é melhor, não é isso, Fábio? Amém? Então vamos nos colocar de pé, certo, meu querido diácono Fábio? Posso aqui para separação das classes, organização. É isso aí, obrigado, eu tenho que começar a treinar. Organização das classes, abençoando a vida da Fábula, da Milena e de todas as meninas que estarão acompanhando, pedindo que sejam instrumentos nas mãos do Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta EBD, que o Senhor receba o louvor inicial que fizemos, onde cantamos a nossa esperança, a nossa fé, de que pela vida do teu Filho Jesus, que hoje vive, nós temos esperança. Então, que o Senhor receba o louvor e a adoração. Agora, Senhor, que estaremos nos organizando em classes e de um modo especial as crianças e os pré-adolescentes estarão em uma missão especial, cumprindo aquilo que o teu Filho Jesus ensinou de evangelizar, de levar a tua palavra, a tua mensagem. Que o Senhor abençoe os teus filhos sobre a vida das tuas filhas, que a tua graça, o teu amor, a autoridade do teu Espírito esteja, Senhor, no nome de Jesus, proteja de todo mal e traga, Senhor, os teus filhos a uma alegria de compartilhar deste momento, que sejam cheios do teu Espírito, cheios de autoridade no nome santo de Jesus Cristo. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe você de casa, fiquem com Conversa Paralela, que Deus abençoe.
Graça e paz, meus amados, bendito seja o Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso Conversa Paralela. Esse nome é uma brincadeira, é uma provocação também, da ideia de que a gente vai conversar alguma coisa, não muito nos moldes de uma liturgia de culto, mas um papo aberto, gostoso, bacana. E hoje a gente tem um camarada aqui que é de casa, gente. Olha quem está aqui, pessoal. Olha quem está aqui. Nosso querido pastor Reginaldo. Seja bem-vindo aqui, Regi. Você faz parte da história dessa igreja. Esse povo todo te conhece. Aliás, esse povo todo fica sempre perguntando por você. Então, seja bem-vindo. Diga alô aí para a turma aí. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Estar aqui rodeado de amigos, né, bastidores. E aqui ao meu lado, o pastor Eli. Quero dizer para vocês que o culpado de eu estar aqui são vocês, Igreja Metodista Wesleyana em Jardim Primavera, primeiro Jardim Primavera. Fui membro desta igreja durante bastante tempo, meus filhos cresceram aqui, trabalhamos muito nesse lugar, vimos muito da mudança desse lugar, e para mim é honra estar de volta para conversar, né? Trocar uma ideia. Então é ótimo estar aqui com vocês, um abraço para todo mundo. E compartilha aí com o pessoal de Figueira, compartilha com todo mundo. Atualmente, né, eu sou pastor ajudante lá na Igreja Metodista Wesleyana em Figueira. Quero mandar um abraço aí para o pastor Joaquim, Irmanice, toda a igreja de Figueira. Caso alguém entre aí, esteja assistindo a gente, né, então um abraço para todo mundo. É isso aí, gente. Olha, vocês podem compartilhar mesmo. Compartilhe, ajude aí a crescer um pouco. Apesar de a gente não estar muito preocupado com a questão de crescimento de audiência, não. Na verdade, a gente pede para compartilhar no sentido de poder abençoar alguma pessoa que, de repente, alguma palavra que a gente vá tocar, alguma ideia, alguma conversa, abra os entendimentos. Isso porque nós estaremos orando e pedindo a bênção de Deus. Então, sempre quando estamos debaixo da unção, da graça, da direção de Deus, nós entendemos que podemos ser um instrumento de proclamação do reino. Então, faça isso, compartilhe aí com seus amigos e vamos juntos. O Régio começou a falar e aí ele fala, culpados são vocês e tal. Gente, isso dá uma emoção bacana, cara. Bacana, Régio. Bacana mesmo, muito legal, muito gostoso. E eu queria dizer também que aqui, agradecer a presença de vocês, dos nossos amados, dos membros de Jardim Primavera, daqueles que nos visitam, dos membros da Igreja Metodista Wesleyana de Figueira. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são bem-vindos aqui. E é possível também que você esteja assistindo isso já gravado, depois que fica na nossa página lá do Facebook. Então você é bem-vindo aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei se o Gustavo já pode liberar aí as perguntas, né? Já a gente vai estar iniciando o bate-papo e você vai poder fazer interações com a gente. Eu brinco, né, às vezes aqui, que tem uma voz do além. A voz do além é o presbítero André Vinícius, né? Ele está ali atrás. Fale alguma coisa aí, André Vinícius. Está aberto o seu microfone. Fale alguma coisa aí. A paz do Senhor. Viu? Vocês ouviram o André ali? Ele vai ficar interagindo ali na medida que vocês desejarem fazer alguma interação, alguma pergunta. Faça, porque vai nos fazer bem. Então, antes de mais nada, né, Regi, vamos orar, né? Vamos pedir a bênção de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Teu nome em todo o tempo, porque o Senhor nos dá privilégios, o Senhor nos dá oportunidades, e nós Te agradecemos por essa oportunidade de conversar um pouco e transmitir algo bom para aqueles que estão nos ouvindo. Principalmente, ó Deus, nos dias tão difíceis que estamos vivendo, nas dificuldades, seja pela saúde, seja pela economia, seja pelos sentimentos, emoções. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua direção, a Tua inspiração, nos colocamos debaixo da Tua dependência, fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, Regis, hoje é para a gente bater um papo aqui, conversar um pouquinho. Isso porque a gente optou por esse tema igreja terapêutica. Lógico que isso aí pode ser trabalhado de várias formas. Quem trabalhou isso muito bem foi a Eni, a nossa professora, psicóloga também, de nossa igreja, Eni Paiva.
e ela trabalhou em igreja terapêutica com os alunos, fez até um trabalho aqui com os alunos. Mas a gente quer conversar um pouquinho, porque eu estava lendo esse livro e há um tempo atrás me deparei com esse tema e só para a introdução aqui da nossa conversa, um dos capítulos ou subcapítulos que o autor coloca, ele diz o amor de Deus como sinal, ou seja, o amor e ato como sinal da presença de Deus, ou seja, uma igreja para demonstrar que ela é verdadeiramente igreja. E eu costumo dizer isso, que uma igreja, ela só pode ser chamada como igreja cristã, ela pode ser até usurpado esse nome e ser colocado em outro ambiente aí. Mas para ela ser chamada de igreja, ela necessita exalar o bom perfume de Cristo, e então entendemos isso ser o amor de Deus. E o amor de Deus acolhe, o amor de Deus trata, o amor de Deus cuida. E eu não preciso conversar com vocês que estão aí em casa de que como é importante hoje uma igreja que acolhe, que cuida, que trata. Porque no meio de toda essa pandemia, com igrejas fechadas, com templos fechados, melhor dizendo, como fica essa coisa toda de um evangelho que, me perdoe, mas eu tenho que ser crítico, que uma galera tinha a ideia de um evangelho consumista e capitalista, de que a bênção está sobre aquele que tem dinheiro, e para você ter um relacionamento com Deus, você tem que dar dinheiro ou fazer oferendas com grandes quantias de dinheiro. Então, essa pregação não tem cabimento no momento de pandemia. Então, qual o melhor caminho para a gente seguir? Como igreja terapêutica, qual o melhor caminho que a gente pode seguir? Qual o modelo que a gente pode seguir como igreja que cuida, que trata nesses momentos? Bom, antes de responder a sua pergunta, fica à vontade. Eu vou dizer para o pessoal que está assistindo, que eu disse no início que o culpado de eu estar aqui são vocês. E alguém certamente vai ouvir e como assim, né? Como assim? É verdade, tem que contar. Então, deixa eu explicar. Durante muito tempo, participando dessa igreja, coube ao pastor Eli me convencer, e ele acabou convencendo que eu devia ir para o seminário. E esta igreja, aqui, Jardim Primavera, primeiro Jardim Primavera, ela foi muito generosa comigo, com a minha família. Ela me enviou mesmo. Ela me enviou para estudar. Eu estive estudando durante 4 anos lá, cursando o seminário, e por conta disso é que eu disse que vocês são os culpados. Né? Nesse caso, a culpabilidade aqui é boa. Boa, né? Essa culpa é uma culpa boa. Respondendo à questão que o pastor ele propõe, deixa eu dizer um negócio para você que está nos ouvindo. A Igreja de Cristo foi chamada para fazer algo, e ela foi chamada para fazer mesmo. Nós às vezes confundimos e temos, e eu diria até uma certa pretensão com os nossos ramos denominacionais. Sim. Eu sou um pastor metodista, minha tradição é metodista, do coração abrasado certamente, e ao lado eu estou, aqui ao meu lado, o pastor Eli, que conhece muito mais da história do que eu. Nós pertencemos a um movimento onde o pentecostalismo se agregou, não é? E é um caminho bom, legal para ser feito, porque como brasileiro e quem nasceu na periferia e mora na periferia, o pentecostalismo me ajuda em algumas questões, mas sou um pastor metodista. Então eu poderia puxar para o meu lado, para a minha brasa, a sardinha, ou puxar a brasa para a minha sardinha, seja como for. Sim. E não vou fazer isso, porque quando eu falo igreja, a igreja ter a sua... Ela tem uma missão, ela tem algo a fazer, eu não estou dizendo da sua igreja no sentido denominacional, da Correto, nossa igreja. Correto. Estou falando da noiva de Cristo, a noiva que se sustenta no Espírito Santo e se mantém, eu diria,
inalcançável pelo pecado, inatingível pelas mazelas, né, de comportamentos alheios ao Evangelho. Sim. Então, respondendo a questão aqui do pastor olha Eli. Eu aproveitando isso que o pastor Reginaldo está falando, eu queria convidar vocês a se sentirem e verdadeiramente faça isso, porque se você abrir o teu coração para Cristo, você faz parte desta igreja que o pastor Reginaldo está falando. Que pode ter colocado o nome Igreja Metodista Wesleyana, ok, mas são instituições de organizações humanas que tem que existir mesmo. Eu não sou aquele antidenominacionalista. Não, eu creio nas denominações. Não, de forma alguma. É lógico, mas... A gente precisa. Mas se sinta, se veja, se compreenda, e nas ponderações do pastor Reginaldo, assuma o papel de você ser igreja nesse modelo. Ok? Então, desculpa, eu te cortei, mas vai. Então, respondendo a sua questão sobre o ser igreja nesse contexto, e esse é um contexto, esse é muito nosso, é da nossa geração. Nós temos hoje a questão pandêmica, está aí no ar, mas a igreja de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro, ela vem enfrentando ao longo de muitas eras, muitas outras pandemias e muitas outras circunstâncias. Mas o que prevalece é uma palavra de Cristo quando, num diálogo com o seu discípulo, Pedro, ele, em cima da afirmação de Pedro, ele propõe assim, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Correto. Então, que igreja é essa? Certamente, nós não estamos falando aqui de um ramo denominacional, mas certamente este ramo denominacional faz parte também dessa igreja. Então, como ser relevante ou terapêutico nesse contexto de pandemia? Sim. Ser igreja. Sim. Ser igreja. Procurar esta mensagem do que Cristo estabeleceu para ela. Ser igreja, eu diria que é um ótimo caminho, né? O início da caminhada. Então, mais uma vez eu afirmo e reafirmo a necessidade de você se ver como esta igreja. Talvez você esteja precisando também desse espaço, né? O que eu quero dizer? Talvez você esteja em casa e você esteja precisando de cuidado, de terapia. Você precisa de carinho, talvez você precise de acolhimento. Talvez você precise hoje, nessa noite, de uma palavra de ânimo, de fé, de esperança. E é óbvio que o Evangelho de Cristo tem essa palavra de esperança, de chamamento para a vida, de convidar você a levantar a tua cabeça. Esses dias eu conversando com alguém, eu cantei a Levante a cabeça. Das boas. Então, talvez você precise desta palavra, levante a cabeça. Mas também é importante para você olhar para dentro de você mesmo e se ver como pertencente a esta igreja. A igreja está viva, a igreja continua acolhendo, a igreja continua tratando, a igreja continua cuidando, a igreja continua sarando, a igreja continua exalando o perfume de Cristo, a igreja continua demonstrando os sinais. E por isso, na minha conversa inicial aqui, eu disse que o amor deve ser o ato e o sinal da presença de Deus. Se uma instituição denominacional, e com isso se dizendo ser igreja, não demonstrar pelos seus atos e não demonstrar sinais deste amor, eu diria, essa igreja não pode ser chamada de igreja cristã ou igreja evangélica, porque eu poderia dizer que essa igreja não é portadora de boas novas, ela é portadora de péssimas notícias. Às vezes é como uma escatologia que é pregada por aí, é uma escatologia das péssimas notícias. Não tem boa notícia. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. O negócio só vai piorar, gente. Então, mas voltando, deixando a escatologia de lado. Então, o sinal, o amor de Deus como um sinal prévio dessa chegada do reino, né? O amor de Deus
derramado nos corações. Eu gosto muito daquele versículo do apóstolo Paulo, quando ele diz: e o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Uma situação como essa, Cristo é a esperança. inclusive, para provocar mesmo, pessoas que às vezes estão decepcionadas com aquilo que ela entendeu ser igreja e que acha que é tudo igual, tudo, né, tudo do mesmo balaio, né, tudo misturado. Olha, creia nisso, creia na vivência da igreja, na verdade da igreja. A igreja está viva. Creia no que o pastor Reginaldo está falando, no sentido da palavra de esperança, de vitória sobre a morte. Creia na igreja terapêutica que cuida, mas que vai além da cura física, porque nem sempre a cura física chega. Tivemos perdas nessa pandemia, perdas de pessoas queridas, que choramos e que doeu muito. Eu saí de duas experiências anteriores à pandemia de perda, e de início de ano, na mesma circunstância, por uma mesma enfermidade. E depois entrei na pandemia com perda de membros da igreja, e outros que ainda estão internados e que estamos orando e pedindo a ação do milagre. Mas o fato é de que às vezes essa cura física não vem, porém a cura chega sempre para aqueles que estão em Cristo, porque Ele trata de forma curativa mesmo aqueles que chegam para eles. Então, quer ter uma vida plena, quer ter uma vida completamente resolvida, e aí eu estou te dizendo não no sentido financeiro ou desse sistema do mundo, se abra para Cristo, porque Ele está vivo, e a igreja está viva, e nós estamos aqui querendo demonstrar esse amor de Deus, essa vida de Cristo para você que está em casa. Agora, eu pensei que quando você falou assim, de vez em quando, aí eu lembrei de uma frase. Você já sabe o que eu estou querendo dizer. Joga aí. De vez em quando, a igreja, entre aspas, dá mole e o Espírito Santo trabalha. Essa é uma frase que a gente aprendeu de um professor, né? Foi. Alessandro Rocha, né? E ele dizia isso, né? Que às vezes a igreja, ele não está falando da igreja como noiva de Cristo, obviamente, ele está falando como as instituições, né? Isso. As instituições que estão tão apinhadas de quiquitos, como diria o meu querido Valteno. Referência aí, né? Aí ele dizia assim, de vez em quando essa instituição dá bobeira, o Espírito Santo vai, age e derruba tudo, tira tudo do lugar e renova e faz brotar coisas boas, coisas novas. Eu acho que isso está acontecendo. Correto. Também acho, também creio. Sou esperançoso nisso. Como eu disse no início, você é a igreja. Então, você tem vida cristã. E vida cristã é isto, é vida de esperança. Para aqui e para o depois. O depois é plenitude, coisa boa, mas podemos experimentar isto já, ter experiências assim salutares, né? Para as nossas vidas. Os sinais dessa chegada do reino, a gente experimenta. Correto. Então, viver isso. É viver para dizer o que Cristo fez aos outros. E este momento, esse contexto é da nossa geração, não há como fugir. Essa geração está experimentando isso. É um momento para dar aos outros, para dar às pessoas motivação para que elas continuem crendo na experiência com Deus. E por isso ela é terapêutica. A igreja é terapêutica porque lembra.
Diz para o sujeito assim: você está com isso, isso. Cristo um dia falou isso, assim, aquilo outro, e ele fez isso, assim, assim com o cego, por exemplo. Sim. Posso citar aqui o cego de Jericó, né? Lá em Marcos, capítulo 10, o cego de Jericó. Um dia ele curou o cego, mas não é a cura pela cura, né? Porque podemos explorar a cura aqui nesse contexto, mas não é a cura pela cura. A cura foi ótima, poxa, afinal de contas o cara estava cego e agora estava vendo. Maravilhosa. Né? Mas você precisa ver os pormenores que Cristo utilizou e também fez, a modificação na vida do sujeito. Então, este momento de pandemia é um momento para vivermos a experiência do Evangelho, o Evangelho que produz vida em outras pessoas. Eu gosto desse cego de Jericó, da oração desse cara. É uma oração sentida e curtinha e manda, né? Não tem. Pois é, tem misericórdia. Tem misericórdia. Olha, se o cego está pedindo misericórdia ao filho de Davi, Jesus... É misericórdia porque a cura que ele está querendo da cegueira não é só o ato físico. Olha, tem misericórdia porque ele está sofrendo preconceitos enormes. Ele está sofrendo uma separação, né? Ele está sofrendo um distanciamento da sociedade, ele não é incluso na sociedade, porque ele é cego. Temos que lembrar de que a cegueira era tida como uma maldição, então ele era um sujeito amaldiçoado. Correto. E é interessante que ele diz, né, que eu veja novamente. Então, olha que perspectiva nós podemos encontrar neste homem. Ele agora é cego, é o estar dele, né? Nesse momento, o seu estar, a sua condição é de cegueira. Enquanto cego, amaldiçoado, mas ele viu em algum tempo da vida dele. E aí, olha os pormenores que nós podemos encontrar em perguntas que são tão reais para aquela pessoa, para o cego, quanto é para nós. Por quê? Por que isso? Sim. Porque eu estava bom, cara, mas agora eu não estou vendo mais. Por quê? Por que eu estou assim? Por que aconteceu isso? Essas são condições que podemos encontrar no texto. O cego que não havia sido ou não era amaldiçoado num tempo da sua vida, agora era. E a pergunta podia estar na sua mente, né? Por quê? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu, né? Porque exato. Aliás, essa pergunta, porque eu aqui, é bem provável que muitas pessoas que estão nos assistindo já tenham feito essa. Por que isso comigo? Por que eu? Né? E aí, enquanto fica no porquê eu, só vai acumulando, só vai assumindo esse próprio papel da desgraça. Mas quando tem a capacidade de levantar e fazer e dar o seu grito, a sua oração, então ele recebe esse tratamento. E eu essa diria, cura. pastor Eli, eu diria, meu chapa. Meu chapa, é isso. Eu diria, meu chapa, que é o seguinte: quando alguém pergunta por quê, né, e nós estamos explorando o texto aqui, eu estou explorando o texto, evidentemente que isso não está descrito aqui, mas a gente gosta de brincar aqui, gostamos de brincar. Aliás, você estava falando um pouco mais antes da gente começar, dos bastidores aqui, do contexto desse texto. Exatamente. O pessoal que lê o capítulo 10, pode ler à vontade, tem muitos porquês aqui, está cheio de porquê aqui. E aí eu queria fazer aqui um link, uma aproximação com o que você acabou relatando, que quando as pessoas, o ser humano produz esta pergunta, por quê? A igreja terapêutica, ela deve ter condições de apresentar o porquê. E é o caso aqui, desta condição aqui do cego. Quando o cego diz, olha, eu estou assim, amaldiçoado, não diz no texto, mas nós estamos confabulando aqui, eu estou assim, estou amaldiçoado, aconteceu isso, aquilo outro. Cristo chega e a mensagem do Cristo já chegou diante dele, porque ele ouve o zum, 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 e ele está sabendo quem é esse que vem aí, é Jesus, filho de Davi, e aí ele clama, porque ele entende que Jesus é o quê? Ele é misericordioso. Por quê? Alguém pode nos perguntar, pastor, eu estou assim, e a igreja pode responder, né? Porque a misericórdia de Deus pode
pode se materializar em você. Por que eu estou vivendo isso? É porque a graça de Deus está sobre ti. Provavelmente Deus tem planos maiores, e o que Ele promete para ti não é apenas isso. Então, a igreja, dentro desse contexto, ela pode motivar a si mesma, no sentido das pessoas que estão com ela, a proclamarem a Cristo, que corresponde às perguntas dos que estão amaldiçoados. Por exemplo, o porquê daquele cego, a mensagem chegou diante dele e ele clama: então ele é assim, ele é misericordioso e ele faz milagres? Faz. Então eu vou clamar por ele, ora. Então o cristão chega diante daquele que sofre e diz assim: Cristo sofre contigo, Cristo caminha contigo, e se Ele quiser, Ele te cura. E se orar, né, e clamar, né, e buscar de todo o seu interesse, com todo o seu coração, certamente Ele vai se manifestar a ti. Ora, isso é a mensagem do Evangelho. É a mensagem, e me perdoe te interromper, para tentar levar essa mensagem para o pessoal, ou para alguém. Como eu falei, é possível que você esteja se fazendo esse porquê, né? Se permita, abra mesmo o teu coração para essa mensagem evangélica chegar, para que a misericórdia, né, te alcance. Abra o teu coração, faça isso, porque isso é vital para a tua vida. Você não deve dar ouvido às notícias ruins, mas deve dar ouvido às notícias boas. E isso é o Evangelion, o Evangelho de Cristo chegando na tua vida e trazendo a você a essa vida plena que é agora vivida no reino de Deus, na chegada do reino de Deus na sua vida. Eu acho isso fantástico. Eu costumo brincar sempre aqui na igreja sobre a oração do cego de Jericó, porque eu já fiz isso, né? Eu já estive no lugar dele. Eu já estive no lugar dele, assim, aí constantemente eu estou lá e eu estou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a cura vem. É interessante pensarmos que, como nós estamos tratando da igreja, uma igreja que terapeutiza pessoas, uma igreja que se projeta para as pessoas, que nós façamos uma pergunta: onde estão essas pessoas? Quem são? Sim, como elas agem? Como nós agimos em relação a ela? Porque eu ponho aqui o referencial teórico de Marcos, o Evangelho de Marcos. E aí Marcos, ele faz uma descrição, ele diz assim: olha, Jesus estava indo, né, e passou, saindo de Jericó. E é interessante que ali havia alguém, e o nome dele era Bartimeu, e ele era filho de alguém. Mas antes de dizer quem ele era filho de Timeu, mostrou a condição: ele é cego. O evangelista está descrevendo Bartimeu, e ele está sentado. É o versículo... Marcos 10, versículo 46. Ele diz: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Pois é, existem identidades, e a igreja, quando ela propõe encontrar pessoas, ela, me desculpe a crítica, minha crítica é asseverada e preciso me cuidar para que também não esteja dentro desse âmbito, mas pessoas não são números. Não são pessoas números. Têm nomes. Tem nome. Pessoas são filhos e filhas de alguém. A igreja de Cristo Jesus não pode adaptar para si um discurso que não consiga contemplar essa identidade, a identidade sofrida, a Maria, o José, o Bartimeu, que é a condição dele, é o pobre, é o rico, é o doente, seja quem for, e ele é filho de alguém, ele está em algum lugar, alguém certamente chora por ele, ou já chorou. Então, a igreja precisa conhecer pessoas, nós precisamos amar pessoas, assim como Cristo fez, porque todo bom cristão, ele gosta do ser humano,
Existe um jargão, assim, alguém já disse assim, é por isso que eu prefiro gostar dos animais. Né? Alguém pode dizer isso. Bom, você pode gostar dos animais, isso é importante. Não gostar dos animais é pecado. Agora, não gostar de pessoas também é pecado. Sim, sim. Não se atrelar a ela no cuidado é pecado. Igreja de Cristo Jesus, pessoas têm identidades, têm nomes. O cego estava aqui fazendo o quê? Uma condição social imposta. Então, você quer dizer que para sermos igreja terapêutica, temos que conhecer as pessoas. Precisamos. Não é? Precisamos. Não só o nome, mas a condição dela. Porque ele tem um nome, Bartimeu. E ele tem uma condição, o cego. Ele tem um nome e uma filiação. Bartimeu, filho de Timeu. E a condição, o cego. Então a gente precisa saber nome, sobrenome e a condição da pessoa. Quando eu digo assim não é para... Às vezes nós imaginamos logo, nós somos assim, bem ocidentais, né? O ocidental, ele especula racionalmente. Ele tem isso. Eu não estou falando de fazer estatística e listar os nomes, porque aí é pragmático, aí são números de novo. Fica dentro daquele tipo da numerologia judaica que vai dizendo e ninguém pressões que nós temos de conhecer esse alguém e sermos conhecidos por ele. E eu não estou falando de arrumar uma centena, botar todo mundo dentro do ônibus e dizer assim, não, alguns até fazem um trabalho assim, é muito importante, mas estou falando no sentido pessoal, porque você precisa sentir a igreja pessoalmente, na sua individualidade. Talvez Deus tenha posto alguém do seu lado para que você dê o seu nome para ele e ele dê o nome dele para você e você diga para ele, eu sou fulano, e ele diga para você, eu sou ciclano, e conhecer esta pessoa. As relações precisam ser humanizadas. Sim. As aproximações. Só lembrar, Gustavo, pode pôr aí para eles fazerem perguntas, se tiver perguntas aí, ou interações, não necessariamente perguntas, mas pode ter interações que nos ajudam aqui. Estão dizendo aqui que o nível que está o bate-papo é impossível fazer perguntas. Não, tenho certeza que tem. Não, diga aí, pode interagir que joga duro, né? É muito, muito legal. Mas realmente eu também estou aqui muito feliz com isso tudo que eu estou ouvindo, porque, olha, pastor Reginaldo me traz esperança. Me traz esperança, porque existe pessoas falando, pensando isso tudo. Então, existem pessoas que estão dizendo, pessoas que estão dizendo, olha, pastores, existem pastores, não é só pessoas, não. Estou dizendo que existem pastores que estão dizendo, olha, não são números, são pessoas. São pessoas. E isso é importante, isso é muito importante. Isso para mim enche o meu coração de alegria mesmo, de esperança e desejo de experimentar esse avivamento que creio que esteja chegando, como um otimista que eu sou. Amém. É interessante, Marcos, que ele chama pelo nome, diz como ele é e diz o que está acontecendo com ele. Ele está à beira do caminho. E é interessante essa passagem aqui, à beira do caminho, que dá a impressão que ele está num lugar assim, de maneira não estratégica. Não, mas ele está estrategicamente posicionado. Porque esse caminho que Marcos descreve é o caminho onde as passeatas percorrem e vão até o templo. Sim. E à beira do caminho, ele conta com a generosidade das pessoas. Que é muito interessante pensar, naquele mundo antigo, nós temos uma proposta antropológica, eu diria assim, a cultura presente permite fazer isso. O sujeito que está à beira do caminho em mendicância, ele, no entendimento daquele contexto, ele é alguém posto por Deus ali para que o outro possa exercer misericórdia. É verdade, é verdade. Ele Correto? É um instrumento de Deus para você exercer a sua misericórdia. Mas essa instrumentalização é só uma questão de uma desculpa desfavorável. Nesse caso, desfavorável a quem pede, porque ele se sente amaldiçoado, e agora a única coisa que ele tem para fazer é contar com a generosidade do outro. Mas ele está fora. Pois é, e aí tem aquela coisa de igualar. Pois é.
Ele não pode ir ao templo, cara. Ele está doente, ele está amaldiçoado. Então ele conta com a misericórdia de todo mundo. E no caminho, essa relação com a religião presente, essa relação é muito fria. Essa relação com a religião, ela ela é inescrupulosa, porque as pessoas passam e vão e se dão por convencidas de que aquilo ali é normal. Não, esse cara tem que estar aqui mesmo. Mas vamos embora, a gente vai para Jerusalém e ele fica aqui, está de boa. Essa relação religiosa é inescrupulosa, e aí eu diria que nesse momento, nosso contexto, a melhor relação que uma igreja, e a igreja de Cristo, ela sempre vai praticar isso, mas agora eu não quero falar da igreja de Cristo especificamente, mas quero falar de uma igreja com uma orientação denominacional. A melhor coisa que uma igreja com uma orientação denominacional pode fazer, não é? A melhor coisa que ela pode fazer é experimentar uma relação religiosa que não seja uma relação religiosa inescrupulosa, mas com escrúpulos, porque é o sujeito inescrupuloso que põe bombas ao corpo e destrói um monte de vidas. E é religioso. Então, é preciso ter escrúpulos. Mais uma vez aqui, voltando à ideia inicial, que eu tomei emprestado a frase, de que uma igreja, para dizer que ela é igreja, ela precisa ter o amor como sinal e ato da presença de Deus. Então, não é... Porque senão se torna essa ideia religiosa de, bom, eu faço as minhas orações, eu contribuo com os meus dízimos e as minhas ofertas, mas eu sigo a minha vida e o problema é do outro. Ele que fica à beira do caminho, né? Quem é amaldiçoado é ele. Amaldiçoado, então ele carrega as cargas dele. E, no entanto, nós vemos que esse homem que está à beira do caminho... Desculpa, mas isso não tem a ver com o jovem rico? Não é isso que Jesus vai dar uma torcida nele? Dentro do contexto desse texto, o jovem rico está presente. E aí, para aqueles que estão olhando para o texto com viés contextual, sociológico, qualquer coisa assim, vai encontrar alguns detalhes. Eu tiro uma lição desse texto aqui, e no caso do jovem rico, eu olho para alguém que ele está envolvido num modelo de religiosidade inescrupulosa. Sim. Porque ao perguntar sobre como é a sua religião, ele se expõe completamente. Jesus, ele pergunta e ele fala assim, tudo isso eu tenho feito. E são questões do contexto mosaico, né? Não matarás, não farás isso. Ele é longo, Régio. Onde ele está? Versículo 19 do capítulo 10 de Marcos. 19. Deixa eu ver aqui. Só para você contextualizar, porque aí talvez você entenderia melhor, porque a gente pediu para o Gustavo não pôr. Dá para pôr, Gustavo? Rápido? Vai demorar um pouco, né? Não, então deixa quieto. Eu falei para ele que não iria usar a Bíblia, mas ele diz o contexto, o texto, né, do versículo 19, capítulo 10 de Marcos, o versículo de número 19. É aquela conversa de Jesus com o jovem rico, né? Então Jesus vai falar, tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, disse-lhe, mestre, tudo isso tenho guardado desde minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, o amor. Ele é muito provocativo, provocativo, né? Jesus é excepcional. O amou e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E isso não vai terminar, porque Jesus vai voltar para os discípulos e agora é com vocês. Correto. É interessante que ele está tão envolvido no modelo religioso, e esse modelo religioso é forte, evidentemente,
é que quando nós falamos aqui um modelo de religioso, de maneira alguma eu quero trazer prejuízo ao que representa aquilo, porque aquilo é forte e realmente é o amálgama, né, daquela sociedade. Aquilo precisa estar ali. Mas à medida que aquilo vai existindo, me parece que a pessoa, o agente, né, da religião, ele vai tomando para si um certo status quo, e aí ele começa a fazer um modelo que ele próprio quer. E é isso que Jesus condena, né? Tudo que foi dito por Moisés está certo, é ótimo, maravilhoso. Então, ele toma para si todo o sistema religioso e diz: isso aí eu já sou fera. Pois é. Isso aí eu já estou mandando bem. Jesus manda numa linguagem jovial, né? Jesus manda uma treta logo para ele. Manda. E aí modifica toda a sua questão. Mas eu quero lembrar e quero fazer menção aqui que é interessante nós notarmos nesse contexto que tem vários personagens. Jesus, o jovem rico e os discípulos. E Marcos faz uma descrição ali dos discípulos presentes. E é interessante nós notarmos que Jesus Cristo é incisivo, né? Fala assim, então agora eu vou na boca do estômago. Agora eu quero ver. Nocaute. Pega o que você tem, venda e distribui aos pobres. Não que Jesus Cristo quisesse ser o bonzão do negócio, porque aquilo dali já estava pré-determinado também junto com essa lei. Sim. Porque lá atrás, no ano, né, do jubileu, aqueles que fossem escravos seriam livres e as demandas que tivessem excesso, eu diria financeiro, seria distribuído aos pobres. Jesus só estava dizendo que a própria religião daquele momento pedia que fizesse. E essa pessoa se entristece muito, é porque ela tem um zelo muito profundo na qualidade daquilo que ele é, essa pessoa, daquilo que ela é, enquanto rica, e na possibilidade de tudo que ele pode fazer. Então, para ele, certamente, cumprir todos os mandamentos, pode ser que tenha sido mais fácil uma vida inteira, afinal de contas, ele foi educado naquilo. É muito interessante você notar que no mesmo versículo, Jesus mexe com a cabeça dos discípulos, que Jesus fala assim, é verdade. Cara, não dá. Eu vou parafrasear aqui, não dá, rico não entra no céu. Olha, gente, Jesus queria dizer isso? É óbvio que não, ora. O versículo 23, então Jesus, olhando em redor, disse aos discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha. Ou confiam nelas. Né? Ou confiam. Né? É interessante você pensar. Agarrado nas suas riquezas. Que a riqueza, dentro daquele contexto, ela nunca foi algo ruim. No sentido esses homens que estão aqui nesse contexto, eles sabem muito bem que ali para eles a riqueza é um sinal do próprio Deus. Culturalmente falando. Né? Exatamente. O cego é amaldiçoado, mas o rico é bênção. Está ali, é um sinal da presença do próprio Deus na vida daquele sujeito. E aí ele está se sentindo abençoado. Eu já vi isso em algum lugar, cara. Gente, eu já vi em algum lugar esse negócio de que o rico é sinal de presença de Deus e o pobre é sinal de pecado e maldição. Mas aí, eu diria que tem duas tretas. A primeira com o rico e a segunda com os discípulos. Porque os discípulos talvez se gabassem da pobreza. É verdade. Talvez se gabassem disso. Nós te entregamos tudo, Senhor, e agora? Nós estamos juntos nesse negócio. E aí, é o versículo 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo, quem poderá, pois, então salvar-se? Pois é. Então lascou. Pois é. Todo mundo perdido. Se você continuar, você vai ter no texto aqui... Eu queria ler o 27, porque muita gente esquece e coloca o versículo no lugar errado. Uhum. E então, porém, olhando para eles, Jesus disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Isso é importante porque às vezes é colocado esse versículo no lugar errado, né? Correto.
Então, nós temos dois grupos, ou dois personagens, né, que nós poderíamos dizer assim. O rico pensa que entrará por causa da riqueza, e o pobre pensa que entrará por causa da pobreza. Então, Jesus Cristo desmancha isso tudo e diz assim, tá, o que eu estou dizendo aqui é da dificuldade de se relacionar com os bens que se tem, mas não é impossível. A salvação também, dentro desse contexto, ela vai se realizar nos corações de pessoas que, eu diria, têm dinheiro. E a salvação vai se realizar no coração das pessoas que são empobrecidas. De contrapartida, existem pessoas empobrecidas que não permitirá que a salvação lhe forneça uma vida nova. E existem ricos que também não lhes permitirão. Então, não é para o sujeito, é para Deus. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Então, gente, olha só, não esqueçam, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não pare por aí o versículo. Vai-se embora. Continua. Então, essa religião, ela é inescrupulosa, porque propõe que o cara, o sujeito, ou a sua pertença lhe diga assim, não, você vai no céu porque você é pobre, de marré, marré, marré. Ou você vai para o céu porque você é rico, é abençoado. Isso é religião inescrupulosa. Sim. A salvação não está condicionada ao que se tem. A salvação não é dada pelo... É favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece. É nos dado porque Deus resolveu nos dar na sua imediata graça, na sua graciosa graça, né? Ele nos dá assim. Então, nesse tempo, nosso contexto de pandemia, a nossa religião, ela precisa ter escrúpulos. Ela precisa apresentar, a igreja precisa ser escrupulosa, ela precisa apresentar um Deus que salva, porque Ele é quem salva. Isso, e apresentar uma salvação, o pastor Reginaldo, que eu bato muito nessa tecla, uma salvação que não é uma ideia de fuga desse mundo e indo para o céu, mas uma salvação que é completa, que contemple todas as áreas de sua vida. É aquilo que eu costumo dizer, salvação não é ida para o céu e nem fuga do inferno. Salvação é um novo nascimento para uma nova vida. Correto. Que o céu é a nossa garantia, a nossa esperança, a nossa vitória sobre a morte, é a eternidade. Correto. Que essa vida que foi ganha não se desfará, mas a salvação não é saída para o céu. Meu querido presbítero André Vinícius. Pastor, estão perguntando aqui qual livro você está usando aí, qual o nome do livro. Gente, esse aqui é um livro de cabeceira, todo mundo já me encarna que fala que é um livro de cabeceira. Esse livro é Viver a Graça de Deus. É um compêndio de teologia metodista do Walter Kleibert. Isso aqui é teologia sistemática, gente. Só que não é uma leitura muito fácil, assim, mas eu amo ler porque qual é o teólogo que vai escrever o amor como ato e sinal da presença de Deus? Só o teólogo metodista, com todo respeito aos outros aí, né? Mas só os teólogos metodistas vão enxertar a leitura sistemática, que é densa, que é chata para dedéu, né? A leitura não é gostosa, mas ele enxerta com amor. Então é esse livro aqui, ó. Viver a Graça, um compêndio de teologia metodista. Falar nisso, que horas tem aí? Quanto tempo a gente já tem de live? Já temos 1 hora, então a gente já tem que acabar, né? A gente já tem que ir para... Poxa, tá tão legal. Gente, vocês não fizeram perguntas, não? Olha, vocês podem perguntar aí. Oi? André. Existem comentários aqui, mas... Pode ler os comentários, André. Pode selecionar alguns comentários e se desejar fazer aí, tá bom? Mas voltando aqui, olha só. E a gente explorou aqui na nossa conversa, do contexto do cego de Jericó, apenas o jovem rico. Mas tem a mulher adúltera. Exatamente. Diga, André. Então, já que as pessoas não perguntam aqui de uma forma clara aqui, pelo menos não tenho visto, como que a igreja, sendo uma igreja terapêutica, né? Como seria a forma prática de apresentar essa igreja à sociedade? Seria
dentro da igreja ou fora da igreja? Seria uma aplicação pessoal, né, de cada membro, ou seria uma aplicação prática dentro dos cultos religiosos? Eu vou deixar para você responder, Regi, mas assim, só para pincelar um pouco aqui, para deixar um pouco mais claro, de que esse papel de assumir como igreja terapêutica, ele deve ser assumido tanto quanto instituição, ou seja, o corpo, como os indivíduos que estão inseridos nesta igreja, correto? Então, não tem como exercer essa terapia curativa isoladamente, Não. E nem tem como só o corpo, onde os indivíduos que estão nela não exercem. Eu Então, os dois. essa pergunta feita aqui pelo presbítero André, né, nos bastidores, A voz do além. a voz do além, e agora disse o nome, e agora vamos saber quem é a a voz voz. do além chama-se presbítero André Vinícius. Então, eu vou apanhar o sermão das bem-aventuranças e vou dizer o seguinte, para responder a pergunta do André de forma bem rápida, eu sou Reginaldo, sou feliz porque tenho fome e sede de justiça, eu quero o que é justo, isso me basta. Perfeito. Você fazendo isso, você chama e toma para si essa condição citada pelo presbítero André. Mas, assim, ainda mais, avançando mais, assim, para deixar mais claro, eu costumo sempre dizer, como bom metodista, obra de piedade, obra de misericórdia. Obra de piedade no sentido religioso, e aí sim, dentro daquele aspecto religioso positivo que você estava falando, né? Até porque toda vez que foi dito aqui a ideia da religiosidade na forma negativa, isso não quer dizer que não entendemos o homem como um ser religioso. Não, o homem é. A religião é boa. É boa, ela é importante. Alguém pode me contestar aí, mas... Não, a religião é boa. Não, aí o pessoal vai falar, não, outra religião do outro. Não estamos falando nesse sentido aí da religião de matriz africana. Não estamos falando do exercício dela, né? Porque ela vem, até essa palavra vem do contexto cristão, religião, religare. Eu não quero entrar em pormenores, mas é bem difícil você imaginar assim. No nosso caso, somos cristãos, vivemos o metodismo com experiência pentecostal. Sim. Dobramos os nossos joelhos, oramos para um Deus que não vemos, mas cremos. Sim. Se isso aí não for um ato religioso, então me diz o que é. Claro, isso é totalmente religioso. Cremos né? no Espírito Santo que atua em nós, porque nos foi enviado após o próprio Cristo cumprir o papel, o seu critério na cruz do Calvário, e esse Espírito nos lembra que aquele sacrifício, aquela morte, era bastante para nos dar salvação. Se isso não é religião, eu não sei o que é. Cremos em um sujeito que morreu 2000 anos atrás. Então, a religião, ela não é ruim, ela se torna ruim quando ela se torna inescrupulosa. Agora, gente, para dizer obras de piedade e obras de misericórdia seria o sentido da religião, ou seja, você falar a Deus, conversar com Deus, toda a sua ligação com Deus, que inclui aí o culto, o batismo, a ceia, a oração, enfim, tudo isso aí. E a obra de misericórdia, que é no sentido do próximo, acolher ao próximo. Então, para exercer de forma prática e ser igreja terapêutica, tanto a igreja quanto a instituição tem que fazer obras de misericórdia como obras de piedade, tanto quanto o indivíduo que está nela tem que exercer isso e deve exercer isso. Senão não há evangelho nessa pessoa. Mas diga lá, meu presbítero André Vinícius. Então, tem uma pergunta aqui. Lucimar Barros. Em tempos de pandemia, podemos dizer que a igreja seria um hospital e os membros, os profissionais da linha de frente? Em tempos de pandemia pode ser feita essa metáfora, né? De que a igreja ela é um hospital e a gente é como os médicos de linha de frente, né, trabalhando para curar. Mas é lógico que a igreja vai muito mais além do que esse aspecto do hospital em si. É apenas a metáfora, porque, como foi dito lá no início, né, pelo pastor Reginaldo, não é só a questão física da cura. Não. Vai mais além do que isso. Vai na inserção desse sujeito curado na sociedade, vai na dignificação dessa pessoa, a revalorização dela. Ela é inspirada
né? A terapia de Deus na vida de uma pessoa, gente, ela vai muito mais além do que apenas cura física, o milagre físico. Por isso é mediocridade ficar querendo fazer declarações do tipo eu decreto, eu declaro que isso aconteça. Isso é idolatria. Você fazendo essas coisas assim, isso é idolatria. É manipular Deus. Então, a terapia cristã, evangélica, ela vai muito mais além do que a cura. Porque ela dignifica o sujeito, ela insere o sujeito em uma nova... Ela tem uma nova cidadania, ela insere o sujeito em uma nova sociedade, que chamamos essa sociedade de igreja, de um reino. Ela é cidadão do reino. Então, isso amplia os horizontes da pessoa. E como é bom pensar nisso. Eu penso que, para responder a pergunta da Lucimar, né, a igreja ela se posiciona nos ambientes onde ela está, naturalmente. E ela se posiciona para lembrar das obras de Cristo, seja no médico, no enfermeiro ou no paciente que está lidando com o médico, com o enfermeiro. Isto porque, normalmente, em tempos de crises, o ambiente religioso, e nesse caso nós somos evangélicos, metodistas, ele também é explorado para respostas e soluções, e normalmente em tempos de crises, essas vias são muito procuradas, para que responda aquilo que eventualmente não consegue ser respondido cientificamente, filosoficamente, seja como for. Às vezes se percorre a religião, então é isso que está acontecendo. Olha, eu diria que a natureza criada por Deus, todas as circunstâncias, e este evento pandêmico que está aqui pode nos ensinar muitas coisas, inclusive a reconhecer quem somos, porque não existem pobres, ricos, negros, brancos, não existem grandes governadores, juízes, não existem pessoas que estão acima ou longe da possibilidade do alcance. Todos nós fomos chamados a uma realidade. É preciso pensar o que nós somos enquanto pessoas. Então, nesse sentido do alcance, todos nós somos chamados, podemos ser alcançados, somos chamados para esse alcance e somos nivelados nisso. Me lembro, mais uma vez, para provocar o texto. Eu vou voltar aqui. Da mulher adúltera. Correto. É porque você encontra na linha de frente, imaginemos, um médico ateu, ou um enfermeiro ateu, ou um paciente ateu. Seja quem for. Nesse contexto ali, certamente existem tratados que são pessoais, que estão dentro de si mesmo, que talvez não saibamos nunca, mas essa pessoa contesta o que está acontecendo, pergunta o porquê, e ela sabe perfeitamente, isso daí pode acontecer comigo. Ou quem está no lugar oposto pode dizer assim, eu não imaginei que fosse acontecer comigo. Então, eu diria que a igreja ela deve estar disposta a estar nos lugares onde há necessidade. Então, hoje, por exemplo, a grande questão são as pandemias, a pandemia, e o cristão, eventualmente, a igreja, eventualmente, pode estar nos hospitais, mas Cristo nos lembra, eu estava preso, você não me visitou, cara. Eu estava doente, você não foi me ver, eu estava com fome, e você não me deu de comer. Ou seja, a igreja precisa é uma oportunidade para a manifestação da sua capacidade terapêutica? Mas ela precisa estar consciente de que ela está no mundo. Ela é santa no mundo, a sua presença é santa porque se faz sentido com seus discursos. Seu discurso não pode ser de hipocrisia e muito menos de, como eu disse agora há pouco, um discurso inescrupuloso. Seu discurso precisa ser um discurso que mostra e aponta Jesus Cristo. E é o caso aqui do cego. Olha, fica quieto, cara, deixa a gente passar, deixa a gente ir embora, porque a gente está indo para Jerusalém. E aí, o que Cristo faz? Cristo para. Eu diria, a igreja, não a igreja, mas instituições inescrupulosas passam ao largo, vão embora no caminho. E o sujeito mendicante está lá. Mas Cristo para.
esse é o contexto que nós devemos seguir para que a nossa orientação seja de terapeutizar os outros. Para lembrar, inclusive, você citou, aqui Jesus fala sobre uma questão do divórcio, uma questão de sociedade civil, no versículo, no capítulo 10, né? A primeira coisa que ele trata é o divórcio. E é interessante que o sujeito, dono de si mesmo, cheio de si, ele evoca Moisés. Lá Gente, atrás. olha só, tudo que nós estamos conversando está no capítulo 10 de Marcos. Só um capítulo. E foi só uma pegada. Né? Então ele evoca Moisés lá atrás e diz assim, cara, foi Moisés que deu pra gente. Por que você está se metendo nesse negócio? Foi Moisés que deu. Jesus, ele entra, e o discurso dele, foi Moisés, cara, você está querendo se meter com Moisés, o nosso Moisés? Você está fazendo isso mesmo? E Jesus fala assim, olha, dureza do vosso coração, por isso que Moisés fez. O texto mas eles respondendo, disse-lhes, mas Jesus respondendo para aquelas pessoas que estavam ali, que pegaram a mulher em adultério, né? Então eles disseram, mas Jesus respondendo, disse-lhes, quem vos mandou Moisés? Que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E aí ele vai falando isso tudo aqui para baixo, né? Então eles lançam mão de Moisés. Eu não vou ler o texto todo, não. É interessante você notar aqui que a questão que eu quero destacar aqui não é do divórcio em si, não estou entrando nesse mérito, né? Se pode ou não pode. É interessante que o texto de Marco iguala. O texto de Marco diz assim, olha, qualquer homem que se casar com outra mulher, ele adultera contra a mulher. Isso. E qualquer mulher que se casar com outro homem, adultera contra o homem que ela deixou. Jesus Cristo está igualando, né, os personagens. Ele está dizendo assim, olha, você tem tanto direito de emitir carta de divórcio para ela, quanto ela para você. E por que isso era feito? Por causa da deslealdade, por causa da intolerância. Pegava a novinha, ficava com ela um tempo, depois jogava fora. Jesus Cristo trabalha essas questões. Então, ao nos aproximar dos outros e a igreja a se mostrar ao mundo, é uma igreja que trata homens e mulheres como filhos e filhas de Deus, sem graus, né, de importância. São pessoas, é gente. Então, trazer para o nosso contexto de apresentação do Evangelho e de ser uma igreja relevante e terapêutica, é uma igreja que lida com o ser humano com a naturalidade que Cristo lidou. Olha, o contexto de Cristo é muito forte. Está dizendo assim, cara, bota esse troço de lado aqui, é pessoa, é gente, homem e mulher, qualquer um que fizer isso assim ou de outra forma é pecado. Então, eu não quero entrar no assunto que desculpa, eu acho meio chato, porque tá ficando chato, mas acaba me fazendo lembrar, né, a ideia vidas negras importam. Sim. É chato entrar porque causa toda hora briga, né? Sim. Mas na verdade, vidas importam. Vidas importam. Seja vidas ela importam. Branca, negra, indígena. Sabe, às vezes é chato porque toda hora tá as pessoas enxergando cor no outro. Sim. Olha para o outro e enxerga cor. Não, olha para o outro e enxerga a pessoa. Mas enxerga cor o tempo todo. Isso é chato. Eu diria que, assim, dentro desse contexto, cabe à igreja denunciar toda sorte de pecado, seja ela contra vidas brancas, negras ou amarelas e indígenas. A igreja deve ter o papel de denunciar a injustiça contra todo ser humano. Onde ela estiver, onde ela estiver, mesmo dentro da própria igreja. Sim. Ela tem que ser o pecado tem que ser denunciado onde ele estiver. E fora se a do injustiça sistema e dentro. E se a injustiça for, nesse caso, o racismo, ela deve ser denunciada. Sim. E o racismo pode ser praticado contra mim, contra ti, contra qualquer um, independente de quem quer que seja. A igreja deve denunciar a maneira vil de tratar a criação do próprio Deus. A igreja deve denunciar toda essa mazela, isso é pecaminoso. Pessoas que, agora, esse contexto, mas nós experimentamos isso ao chegar, por exemplo, na porta de um hospital para ser atendido, e alguém não querer te atender porque o hospital é público,
ali ele está passando as horas, e você é da periferia também, Sim. e aí ele não tem médico, embora o médico esteja lá dentro. Eu estou falando de uma figura, mas não é só isso, eu estou citando aqui um caso especificamente, mas não é só isso. Então a igreja deve denunciar toda a injustiça, toda ela, em todo âmbito, em todo lugar, em todo mundo, porque essa é uma igreja terapêutica que aponta, se há injustiça, essa injustiça é contra negros, ela precisa ser denunciada pela igreja. Se essa injustiça é contra indígenas, ela precisa ser denunciada. Se é contra brancos, ela precisa ser denunciada. Exato, exato. Então, como você falou de igualar, todos são iguais, homens e mulheres. Então, direito para um, direito para o outro também, né? Correto. André, algo? Tem uma pergunta aqui do Gustavo Bastos. Eita! Em tempos de crise, isolamento social, onde igrejas são impedidas de abrirem para a realização dos cultos, o quão a igreja pode ser considerada um serviço essencial em tempos de cuidado psicológico para a sociedade não cristã? Como mostrar isso à sociedade? No caso que a igreja é essencial para a sociedade, mesmo em tempo de crise, né? De crise social, de isolamento social, essas questões assim. Sim, eu não tenho dúvida essa questão essencial da igreja como um papel na sociedade. Alguns não conseguem enxergar isso e querem tirar essa ideia da igreja como um papel social importante, mas a igreja, ela cumpre, aliás, eu diria, olha, ela foi essencial nesse momento de pandemia, porque, olha, o pastor Reginaldo, se não existisse uma igreja, e aí, nesse meio, quanto foi importante aquele pastorzinho? Como foi importante aquele pastorzinho, que não era de púlpito, não, era pastorzinho de conversa, de aconselhamento, pastor mesmo, na essência da palavra, para as pessoas que estavam sofrendo, e houve momentos, ainda há momentos de desespero, porque houve uma briga na mídia, de narrativas, então aí o sujeito não sabia em quem acreditar, acreditava para lá ou para cá. Então, e a igreja entrou com um papel extremamente importante nesse sentido de cuidado, e isso é essencial. Se igreja não for essencial, igreja mesmo. Se igreja não for essencial para uma sociedade, meu filho, nós estamos perdidos, então. A pergunta do Gustavo, né? Eu faço aqui acordo com o pastor Eli, digo, não, a igreja é essencial. Se não fosse essencial, ela não estaria presente ao longo desses séculos. É verdade que existe um contexto onde essa essencialidade, ela é politizada. Isso é outra coisa. É outra coisa. A igreja continua sendo essencial. Nós estamos aqui, várias outras estão fazendo nesse exato momento, muitas outras lives e propagando a palavra, estão disseminando a mensagem. Esta mensagem está sendo entregue, mensagem de esperança. Então, ela é essencial, porque ela é presente, ela está. Agora, é fato que, para quem vendeu um produto durante muito tempo numa pseudo-igreja, a fonte deu uma secada. Olha, rapaz, por isso que eu estou falando. Entender. Por isso que eu sou assim otimista no que está acontecendo. Eu acho que a gente está vivendo um momento excepcional de oportunidades maravilhosas e oportunidade de viver um avivamento. Porque a fonte secou para muita gente, meu irmão. Muita gente. Rapaz, os caras estão pulando fogueira por aí. Pois é. E aí, ela pode até entrar num decreto como essencial, mas essencialmente ela não é, né? Em essência. Não, isso... Ela não é. É porque, na verdade, isso não é igreja. Isso é difícil a gente explicar, né? Porque as pessoas querem, às vezes, entender uma coisa só, mas... É difícil explicar que existe igreja e existe igreja. Pois é. Na Idade Média, a igreja vendia um produto, de que ela era a igreja cristã, né? Na Idade Média, os historiadores sabem disso. A igreja vendia o produto. Ela é a agência do próprio Deus. Sim. Aqui. Ela
sabe, essa agência coloca pessoas e tira pessoas. Ela coloca no céu, tira do purgatório. Basta o tilintar das moedas, né? Já diria Lutero. Pois é, basta o tilintar das moedas e o sujeito vai para os céus. Essa igreja Isso não é de agora. Isso não é de agora. Essa instituição, essa igreja, esse modelo, ele foi abalado pela peste negra. Foi. E as desconfianças começaram a surgir porque, peraí, esse é o sujeito camponês sozinho, mas o Santo Padre e o Santo Papa e o Santo seja quem for, ele não tem um poder, cara, como é que não consegue extinguir esse negócio aqui que a gente está morrendo? Então, esta igreja, nesse contexto, ela talvez se pareça muito com um modelo de produto vendido hoje por algumas pseudo-igrejas. Eu chamo de pseudo-igrejas. Vendem o produto, mas esse produto agora está desmantelado diante de uma gordura de DNA, o vírus. Está desmantelado. Ele não pode colocar o contingente reunido para oferecer o produto, né? Diante da circunstância, eu diria, é um ótimo momento para a igreja estar avivada e crescer, estar nas catacumbas, experimentando o que é ser igreja em síntese, dentro de si, para dizer, a mensagem do evangelho é essa. A mensagem do evangelho não é essa outra que vocês estão vendendo aí. Desculpe, rapaz, eu estou rindo aqui porque esses dias eu recebi, cara, de uma dessas igrejas, umas pseudo-igrejas, eu recebi uma foto assim de WhatsApp. O sujeito está desesperado, está vendendo colchão, meu irmão. Eu não sei quem recebeu aí. Gente, eu vi um sujeito aí, famoso aí um vende colchão, o outro vende feijão. O que ele está fazendo? Nas lives, está parando as lives para fazer propaganda do colchão. Pois é. Durma com Deus. Ai, meu Deus do céu. Jesus amado. Esse é bom, né? Gente, eu não estou brincando, não, é sério, eu não estou brincando. O Durma com Deus é meu. O Durma com Deus é meu. Mas é uma grande empresa de colchão, que eu não vou citar o nome, mas é uma grande empresa de colchão que está bancando o horário da TV do sujeito, porque a fonte secou. A fonte secou. Nesse caso. Não é terapêutico, porque aquele detalhe vai na cura. A jogada do sujeito é cura. Então vai na cura, cura, milagres. Acontece alguma coisa milagrosa? Acontece cura, acontece. E aí o sujeito toma para si dizendo, tá vendo? A mão de... Quase que eu vou falar. Vem comigo, né? Vem comigo, porque tá aqui o negócio. Eu quero lembrar, mas salientar. Esquece que Jesus disse, olha, mas em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Fez mesmo. Eu preciso salientar isso. Eu digo para você o seguinte, lembrar aí, pela pergunta feita pelo Gustavo. Né? Mas segue, toca o barco, Ed. A igreja de Cristo Jesus está viva. Aleluia. Independente do que possa dizer um ou outro decreto. Porque quem decretou isso foi o próprio Cristo. Ela está viva, a igreja sempre esteve viva, ela está viva nos escombros, nos sepulcros, ela está viva nas montanhas, ela está viva, ela está entrando nos lugares onde são fechados. A igreja de Cristo Jesus, ela está viva. E é esta igreja que eu acredito ser essencial, e eu faço parte dela. Eu tenho que fazer parte dela, senão para mim não faz sentido. Então, é na irmãzinha, eu vou dizer assim, é na irmãzinha Maria que está orando lá, ó Senhor, repreenda essa epidemia. Essa irmã está orando com o coração contrito e Deus está ouvindo a oração dessa mulher, muito mais do que muitas outras orações feitas aí por grandes homens, porque o Senhor está vendo a clareza do coração dela, está realizando a obra nela. E assim como a irmã Maria, a irmã Josefa e tantas outras, existem espalhados aí milhares e milhares nesse nosso país e nesse mundo, de pessoas que nesse exato momento estão clamando a Deus, clamando ao Senhor, clamando por justiça, por saúde. Então a igreja está viva e ela é essencial. O fato de nos reunirmos aqui ou acolá deve ser o fruto dessa igreja viva. É o fruto, é isso que eu digo, que o culto, ele é
É o resultado de tudo isso. Então, o culto se torna explosivo, o culto se torna tão vibrante, porque você não é ali no culto, mas é o resultado de tudo. Então, o culto é um encontro de Deus com o seu povo, que Deus convida esse povo para se reunir em um determinado lugar, dá a mão a esse povo e diz: vamos brincar de roda. Porque aqui é o nosso lugar, aqui é o nosso espaço, aqui. Olha, e ele ainda diz para todos nós, e isso é somente uma prévia daquilo que está por vir. Correto. E quando nos reunimos ao redor da mesa, nós tomamos posse do pão e do vinho e celebramos e memoramos essa vitória e declaramos: não, hoje a gente está participando aqui, mas muito em breve estaremos na celestial mansão, então estaremos fazendo isso por toda a vida, onde todo choro, toda lágrima irá passar. Voltando ao texto, eu sei que você já está aí nos momentos finais. Voltando ao texto que eu trouxe à tona, é interessante você olhar para a mensagem que chega a Bartimeu, ao cego. A mensagem, ela chega na frente e diz assim: e ouvindo que era Jesus, alguém já havia dito sobre Jesus, alguém já havia apresentado, ele já ouvira, afinal ele era cego, mas ele ouvira, tinha bons ouvidos. Alguém tinha dito para ele, alguém tinha comentado para ele, alguém chegou e ele experimentou ouvir Jesus, mesmo sem vê-lo. E aí é interessante você notar que, ao ter o encontro da possibilidade, porque podia ser qualquer um, mas ele ouviu alguém dizendo assim: é Jesus de Nazaré. O que é que ele fez? Jesus, tem misericórdia de mim. Então, a igreja que apresenta Cristo é uma igreja que permanece viva durante os séculos, porque a mensagem é que chega. Os templos podem até chegar depois, mas a mensagem chega na frente. Sim. A mensagem vai primeiro. Sim. É ela que chega lá e alguém começa a dizer: ó, Jesus de Nazaré, e começa a contar a sua história, começa a relatar. Foi predito pelos profetas, estava lá no início, e ele veio e morreu, e morte de cruz. Então essa mensagem chega na frente. Então a igreja que se torna terapêutica, relevante, é uma mensagem que apresenta Jesus, e apresenta para mudança do sujeito. Verdade. E não para si própria, como comida, sabe? Porque essas instituições que se alimentam de pessoas, elas querem botar para dentro, porque quanto mais pessoas, mais gorda ela está, melhor o seu ventre, né? Mais condições ela pode. Então, essa aí, a pergunta do Gustavo poderia dizer: essencial para quem? O serviço é essencial para quem? Para quem? Não é. Vamos devolver essa pergunta para o Gustavo. Gustavo. Serviço essencial para quem? Desse tipo aí. Mas a que está inserida aqui na história, de todo o capítulo 10 e de todo o contexto aí, ela é essencial porque ela faz isso. O sujeito está lá no canto, à beira do caminho. E daqui a pouco ele: opa! Você, eu te vi. Isso. Eu te vi, te enxerguei. Ninguém estava enxergando, ninguém estava vendo, passando direto. Mas aí assim, Jesus vem e passa aí. Pastor, é interessante porque quando Jesus para, e é esta a sensação, a experiência que a igreja deve dizer de Jesus, apresentar. Porque quando Jesus para aquele sujeito, imediatamente ele joga a capa, ela vai embora, o seu sinal social é lançado fora. Ele está sendo terapeutizado porque Cristo atentou para ele. Ele sabe que a partir daquele momento as circunstâncias vão mudar. Ele sabe disso. Então, as circunstâncias, poderíamos afirmar assim: o milagre. Mas uma coisa tão simples, mas tão essencial, aconteceu na vida daquela pessoa, do cego. Ele não podia entrar no templo. Ele era cego. Atentem para isso, gente. Ele não podia ir. O cego não podia entrar no templo. Pois é. Ele não podia adorar a Deus. Ele não podia estar na passeata, indo. Ele não podia nem pensar: eu vou no templo hoje. Não. Ele estava à beira do caminho, o seu local já estava marcado, o seu lugar já estava dito, a sua condição social já estava descrita, mas no encontro com Cristo ele agora pode fazer uma coisa simples: ser incluído no culto. É isso. Ir ao templo. É interessante notar que
as pessoas estão pedindo para calá-lo. E Jesus Cristo, quando muda também o temperamento daquele que está dentro, porque ir à igreja ou estar na igreja nem sempre é mudança. Às vezes o sujeito gosta da música, gosta do jeito que o pastor prega, às vezes até gosta, mas ele não é mudado, porque quando o Bartimeu levanta a voz, ele diz assim: fica quieto aí, o pastor precisa continuar pregando. Fica quieto, Fica está quieto. atrapalhando. Está atrapalhando. E Jesus Cristo para, e eu fico imaginando as pessoas, enquanto são paradas nesse caminho, o que elas estão pensando sobre Jesus? E agora? O que vai acontecer? Aí Jesus cura aquele homem. O cara está vendo. Olha, a afirmação de que Cristo é realmente o Filho de Deus, ela é muito forte, está presente. Sim, sim. Mas nas entrelinhas, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo alguém dizendo para aquele que Jesus Cristo curou: cara, agora vem com a gente, pode ir. É preciso mudar a maneira com que vemos os que estão à beira do caminho. É preciso. Cristo precisa vir e as lentes de Cristo precisam estar presentes, para que ao olhar aqueles que estão à beira, possamos provocar naqueles que estão à beira uma mudança, mas naqueles que estão conosco também. Porque as pessoas às vezes são muito aquilo que nós vemos, né? Sim. Eu digo nós, pastores, às vezes temos um discurso e a pessoa acaba dizendo aquilo também, reproduzindo. Então, é preciso mudar quem está à beira do caminho, mas é preciso mudar aqueles que estão conosco. A igreja cuida daquele que está fora, mas cuida daquele que está dentro. Mostra esse caminho, essa rotina. Eu vou parar, porque senão eu toda a vida. Não, é muito legal. Gente, a gente precisa encerrar, né? Estamos com quantas horas já? 1h33. Olha, naquela hora, quando eu falou de 1 hora, eu falei assim, então 1h20 de live a gente encerra. Tá bom. Então 1h33 já de live. Quase 35 já. Então, eu queria encerrar aqui com essa mensagem, no sentido de que convidar a você a pensar em tudo que foi dito aqui, tudo que foi colocado e posto, e pensar um pouquinho sobre o seu papel. E obviamente também eu estou pensando, e eu digo isso aqui publicamente, como pastor, que eu também tenho que pensar, repensar tudo isso. Não quero dizer aqui que eu sou o sujeito, o exemplo, o modelo, mas digo que isso para mim é verdade. Eu penso nisso todos os dias, velho. Sim. Eu penso, assim, como pastor, eu penso assim, o que eu posso fazer de melhor, qual o meu papel, o que eu posso planejar como igreja para que a gente atinja tudo isso que foi conversado aqui. Então, eu preciso atentar para isso, porque eu não posso me sentir como a elite e entender que os outros são somente dependentes daquilo que eu vou falar. Correto. Mas, ao contrário. Então, queria convidar você também a pensar sobre isso. Queria convidar a igreja de Jardim Primavera e a igreja de Figueira, que é possível que alguns estão nos assistindo também, de Figueira, mas especificamente, obviamente, de Jardim Primavera, porque estamos aqui. Eu queria convidar a você a ser esta igreja, assumir os seus papéis, assumir os seus postos nesse trabalho, nessa batalha de proclamação da chegada do reino de Deus. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Talvez pessoas não muito distantes de você, talvez pessoas que precisam ouvir estão dentro da tua casa, pessoas que confundiram a igreja e só enxergam aquela outra igreja que havíamos falado e coloca todo mundo junto e não veja que existe a igreja verdadeira. A igreja, ela está aí, ela está viva, como o pastor Reginaldo disse. Então eu queria convidar a você a fazer isso. Nós, como Igreja Metodista Wesleyana de Jardim Primavera, como instituição, nós queremos sempre oferecer instrumentos, sabe? Existem inúmeros instrumentos
GCEL, EBD, departamentos, ministérios e cultos e Academia da Alma, consagração, tudo são instrumentos para exercício de tudo isso. Mas em nome de Jesus, faça isso. Assuma esse papel. E eu queria também dizer para aqueles que se sentem machucados ou feridos por igrejas, entre aspas, que apenas maltrataram. Creia que Cristo está vivo e que a igreja de Cristo está viva. E se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão, meu irmão será. Como diria a velha canção metodista. Então, eu quero fazer das minhas palavras finais, utilizar o próprio texto que nós lemos no versículo 51 e fazer uma contextualização para nós. Porque às vezes a pergunta que Cristo fez para o cego, e continua fazendo, ele está fazendo para nós. E essa pergunta ela é muito emblemática e eu gostaria de citá-la quando Cristo ele pergunta para o cego, o que quer que eu te faça, cara? O que você quer? E algumas traduções, a minha, eu acho muito agradável a minha tradução, porque ele olha para Jesus, olha no sentido de voltar-se para Jesus, né, porque até então ele é cego, ele diz assim, mestre, que eu tenha vista. Jesus Cristo está fazendo a pergunta para a igreja, essa mesma pergunta para a igreja hoje, eu e você. Em tempos de pandemia, o que você quer que eu te faça? E talvez você possa, assim como eu, dizer a mesma frase que o cego disse para Jesus, que eu tenha vista. Ou seja, que eu veja. A ver aqui não é que você é cego, é uma metáfora de que você tenha compreensão daquilo que está acontecendo ao seu redor. Digo que sou Reginaldo, sou um pastor trabalhando numa igreja, amo de coração essa igreja, que muito me acolheu, a igreja de Figueira, amo esta igreja aqui, que também fez de mim ser o que sou, e a frase que eu disse anteriormente, eu faço agora, eu sou Reginaldo, sou feliz porque tenho fome e sede de justiça, e um dia serei saciado. Um dia essa justiça, ela vai vir com uma completude tão enorme, tão tamanha, que eu vou me saciar. Eu vou dizer assim, agora basta, já estou saciado. Mas eu preciso viver isso na minha experiência cotidiana, eu preciso ter fome e sede de justiça. Eu preciso saber quem eu sou e o que eu estou vendo. Eu preciso olhar o mundo e ver através de Cristo. Eu preciso ver o que Cristo vê. Preciso anunciar isso aos outros, para que então eu seja a igreja e para que seja relevante na vida de outras pessoas. Como mensagem, até não sou médico, nunca fui, sou teólogo. Olha, se Cristo nos mandou fazer uma coisa, e isso é prático, ele nos mandou amar. Ele diz assim, olha, ama teu próximo como a ti mesmo. E se amar o próximo hoje significa você usar uma máscara, então use a máscara. Se amar o próximo hoje significa você manter uma certa distância, mas então mantenha, é porque isso é amor, isso é louvor a Deus. Isso. Louve o Senhor com a sua vida. Se precisar suspender os cultos e parar os cultos, façam. Isso é amor. Isso é amor, é verdade. Meu querido Regis, caramba. Valeu. Tamo aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí, porque eu gostei pra caramba mesmo. A gente precisa fazer isso mais vezes. Vezes. Estão pedindo aqui para não parar, para continuar o bate-papo aí que está gostoso. Deixa para o outro, né? Isso, a gente vai, vamos marcar uma outra aí, a gente faz outra. E eu, conversa paralela, eu pretendo continuar, o Regis, mesmo depois de toda a retomada, volta à rotina, eu pretendo continuar usando esse canal. Legal. Que assim surgiu espontaneamente, porque não tinha pretensão alguma. Ótimo. E avivamento. Isso. E aí a gente vai convidar você para voltar aqui. Valeu. De repente com outros caras aí, né? Isso. Vai ser benção. Tá bom, gente. Vamos encerrar por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado porque vocês foram fiéis aqui. E eu quero apenas pedir ao pastor Reginaldo que ore agradecendo a Deus esse momento.
e aí a gente encerra por aqui. Amém, Regi? Obrigado, pessoal, que teve paciência, né? Ficar ouvindo. Valeu, gente. Muito obrigado. Vocês são realmente pessoas excepcionais. Vamos orar ao Senhor. Aí onde você estiver. Antes de orar, eu queria dizer o seguinte. Claro. Às vezes você vai ouvir essa mensagem, vai ouvir esse bate-papo e vai se interessar por essa igreja. Olha, faz contato com esse pessoal, manda mensagem para eles. Diz assim, olha, eu estou aceitando Jesus aqui onde eu estou e eu quero que você ore por mim. Isso é bom no Senhor. Olha, os canais da igreja estão aí na página do Facebook, tem o e-mail da igreja e tem o telefone, tem o meu telefone. Gente, olha, na página da igreja tem o meu telefone, então fique à vontade aí. Amém. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua insistência, Senhor, em estar conosco, embora às vezes não mereçamos, Senhor. Tu estás conosco, tu estás sempre conosco. A tua morte na cruz providenciou para nós perdão, providenciou para nós vida eterna, providenciou para nós uma nova consciência. Por isso, Senhor, precisamos te amar. Para onde nós iríamos? A mesma pergunta que fez um discípulo, para onde eu vou? Não há espaço longe de ti, não há como viver longe de ti, não há alegria longe de ti. A proximidade contigo nos favorece porque nos deixa esperançosos. O teu Santo Espírito coloca em nós amor para que sejamos mais parecidos contigo o possível. Então não podemos estar em outro lugar senão perto de ti. Tu tens nos amado. Ó Deus, muito obrigado por isso. Quero apresentar a ti, ó Deus, esta ideia, esta igreja, Senhor. Se levanta para anunciar neste veículo, Senhor, na mídia digital, nos veículos de internet. Abençoa esta igreja, abençoa esta casa, Senhor, abençoa todos os membros desta igreja. Lá, Senhor, de nossa igreja, lá em Figueira, abençoa nossa casa, abençoa, Senhor, nossos irmãos, abençoa, Senhor, todo o nosso ministério, abençoa, Senhor. Te pedimos, Deus, e aqueles que nos ouvirão, seja hoje ou amanhã, ou em outro dia qualquer, realiza a obra nos corações. Muito obrigado, Senhor, por essa experiência de estar contigo. Muito obrigado, Senhor, por essa experiência de estar com amigos. É isto que realmente é viver. Pai, muito obrigado. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima. Em breve a gente vai estar de volta. Tchau, gente.